Beleza? Agora a gente vai falar sobre quais produtos a gente pode vender no PME, que é no empresarial. Para mim, essa é a parte mais fácil, que é simplesmente o cliente ter um CNPJ, ele precisa ser o titular do CNPJ, ou ser funcionário desse CNPJ, e ele precisa ter mais um dependente, porque qualquer plano, através do CNPJ, precisa ter no mínimo 2 pessoas. Lembrando, essas 2 pessoas não precisam necessariamente ser da mesma empresa, ou ser um sócio, um funcionário, ou 2 sócios, ou 2 funcionários, precisa ter um total de 2 pessoas. Então vamos pegar um exemplo. Existem planos aqui, só para pontuar, que a gente só pode comercializar a partir de 3 vidas. Legal, exatamente. Tem produtos específicos que não dá para comercializar para 2 vidas. Eu coloquei aqui a partir de 2 vidas, que são os produtos que a gente pode. Mas tem específicos que a gente só pode a partir de 3. Por exemplo, seria Sul América, Bradesco, Porto Seguro. Tem mais algum outro? Só tô lembrando. Os que a gente comercializa no momento, a partir de 3 vidas, são esses. Então não daria, acho que a gente nem consegue selecionar aqui na cotação com 2 vidas. Só conseguiríamos com, no mínimo, 3 vidas. Então, voltando para essa parte do CNPJ, vamos supor que a pessoa tenha um MEI. Lembrando que tem que ter no mínimo 6 meses esse MEI ativo, senão a gente não consegue fazer um plano para esse cliente. É importante você lembrar disso. Mas essa pessoa, ela tem o CNPJ MEI, ela não pode entrar sozinha com o MEI dela, ela precisa ter alguém junto com ela. Essa pessoa tem que ser ou um funcionário, ou essa pessoa tem que ter um vínculo de parentesco direto com ela. Ser um cônjuge, um filho, dependendo do plano, a gente pode incluir ali um pai, uma mãe, tem planos que não podem. Isso vocês vão se aprofundar um pouco mais para frente. Aqui a gente está falando exatamente só o que a gente pode vender, não as regras de venda para cada produto específico. Então, vocês têm que entender que esse produto, se tiver um CNPJ, tiver mais de uma pessoa se enquadrando dentro da regra, a gente consegue vender. A gente entra aqui nesse maisinho, seleciona aqui o nome, Empresa AB. É o exemplo que a gente vai usar no Rio de Janeiro, né, no município do Rio, no estado do Rio. A gente confirma aqui, vamos supor que sejam 3 vidas. Vamos usar 3 vidas. Usar um exemplo de 3 vidas. Um homem de 45 anos. Vamos botar aqui um na faixa etária de 44 a 48. A sua esposa de 42. Então, mais um aqui na faixa etária de 39 a 43. E a filha de 6. Legal. Vocês viram que a gente não incluiu várias pessoas no CNPJ. A gente está considerando que o marido seja o dono do CNPJ, seja o dono da empresa, mas ele não quer entrar com os funcionários nem com os sócios. Vai entrar com a esposa e com a filha. Ele pode? Pode. Tem 3 pessoas no contrato. Não precisa necessariamente ser da empresa. Confirmamos aqui, a gente entra na opção de PME e a gente poderia vender qualquer um desses planos. A Mil, a Sim, Golden Cross, Clean, Caberge, Notre Dame, Leve, Saúde, Porto Seguro, Sul América e Unimed. Lembrando que a gente normalmente vende mais por conta da rede de atendimento e custo-benefício, Golden Cross, Assim Saúde e Sul América. Tem mais? A gente até tem todas essas opções. Também, Assim Saúde, eu falei. Assim Saúde, Sul América. A Mil, Assim, Sul América e Golden. Por que a gente está especificando? Para facilitar você na hora de escolher. Poxa, eu tenho tantas opções, ignora todas as outras. A gente comercializa, a gente já tem uma experiência gigantesca, a gente sabe que a maioria dos clientes a gente consegue atender com esses planos. Ah, mas e se o cliente já tem um A1000? A gente não oferece um A1000 porque a gente não pode vender o mesmo plano que o cliente já tenha. A gente vai trocar o plano dele, normalmente esse cliente quer reduzir o custo para uma outra operadora. Então você não seleciona a operadora que ele já tem. Mas normalmente a gente vai vender A1000, Assim, Golden Cross e Sul América. Beleza? Então vamos selecionar aqui para esse cliente um A1000. Vocês vão ver que aparecem inúmeras opções, só que não é complexo entender isso. Inúmeras opções na A1000. Eu vou ler com vocês detalhadamente e explicar qual opção vocês poderiam escolher. Vocês vão ver e deem muita atenção para essas informações. Olha, linha fácil, parcial, linha fácil completa,
linha fácil parcial e novamente linha fácil completa. Depois a gente vem para a linha saúde. Mas vamos ficar aqui, olha, eu tenho 4 opções de linha fácil, parcial e completa. Qual é a diferença entre elas? Essa linha fácil, parcial, ela é para não MEI e na categoria opcional. Lá no curso, vocês também vão ter informações sobre produtos opcional e compulsório. O que significa? Eu vou fazer aqui um apanhado bem superficial, mas depois nas aulas vocês podem aprender ou perguntando para a supervisora de vocês. Aqui a gente tem a opção, né? A linha fácil parcial com coparticipação parcial ou coparticipação completa na categoria opcional, e a gente tem na linha fácil a opção coparticipação parcial ou coparticipação completa na categoria compulsório. Qual é a diferença do opcional para o compulsório? O opcional é quando não entra todas as pessoas que são do CNPJ. Lembra que a gente falou que estaria entrando o dono da empresa com a sua esposa e sua filha? Pode ser que na empresa dele ele tenha outros sócios. E se não entrarem todos os sócios nesse plano, que não é obrigatório, mas a gente vai selecionar a opção opcional. Aí você vai escolher no opcional aqui a linha parcial ou a linha completa. Entendeu? A coparticipação completa ou a parcial, se não entrarem todos os sócios. Se, por exemplo, entrarem todos os sócios, na linha fácil, a gente vai escolher a opção compulsória. Por quê? Suponhamos que entrem todos os sócios ou ele seja o único sócio. É considerado um plano compulsório. São particularidades que com o tempo vocês vão pegando, mas vocês escolheriam essa opção. Qual é a diferença da linha fácil para a linha saúde? É a amplitude da rede de atendimento. Vamos supor que a gente escolha aqui, ó, a linha fácil parcial. Ele está entrando sozinho, ele tem mais um sócio que não vai entrar. O CNPJ não é MEI, porque se fosse MEI, a gente teria que escolher essa opção aqui, ó. No parcial, a gente, na verdade, só tem opção para quem não é MEI. Vocês estão vendo, ó? Parcial, não MEI, e aqui no parcial também para não MEI. A gente não tem opção de parcial para um CNPJ MEI. Não dá para a gente fazer isso. Se a gente tivesse, o cliente fosse um dono de um CNPJ MEI, eu só teria a opção de coparticipação completa. Ou aqui na... Isso, exatamente, na coparticipação completa. Não tenho a opção de escolher para ele uma opção aqui que seria com um MEI. Tá vendo? Ó? Isso aqui é caso não seja MEI, caso o CNPJ não seja MEI e caso o CNPJ não seja MEI. Se for MEI, só teríamos essa opção. Beleza, Lucas? Deu para entender mais ou menos até aqui, mas lembrando que é uma particularidade somente da AMIL. Exato. Tá? A gente trabalha como se fossem empresas diferentes, com regras diferentes, aceitações diferentes, então a gente está aqui se aprofundando um pouquinho na AMIL. Beleza. E lembrando, eu estou falando de particularidades que se vocês estiverem confusos e na hora de cotar para o cliente de vocês quiserem entender mais profundamente, é muito simples. Entre em contato com a Larissa e pede para ela direcionar vocês nessa cotação, que ela vai explicar exatamente, baseado no perfil do cliente de vocês, qual é a opção que se enquadra. E é lógico que com repetição vocês vão entender melhor quais são as opções que vocês vão vender para o cliente. Então vamos lá, suponhamos que ele seja um cliente que tem o CNPJ MEI, a linha fácil e a linha saúde são redes diferentes. Vamos aqui selecionar a linha fácil. Ó. Aparece a AMIL Fácil F120, a AMIL Fácil S75 e a AMIL Fácil S75 com apartamento. Eu sei que parece complexo agora, mas depois vocês vão entender que vocês vão selecionar uma opção apenas. Então, se aqui, nesse caso, vamos lá, vocês querem analisar, não é exatamente o que vocês vão mandar para o cliente de vocês, só para vocês analisarem. O cliente, ele tem um CNPJ MEI, ele é o único dono, o único sócio do CNPJ, então eu já entendi que para selecionar a linha fácil, eu não posso selecionar nenhuma dessas. Olha, eu não posso selecionar essa parcial opcional, porque é só para empresas não MEI. Essa daqui também, ó,
Parcial, porém compulsório, eu também não posso, porque é só para a empresa não MEI. E essa com coparticipação completa, eu não posso também, porque seria só, no caso compulsório, porque seria para CNPJs não MEI. A única opção que me resta para um cliente que quer a 1000 na linha fácil, com coparticipação completa, se ele for MEI, nessa opção opcional. Eu não quero selecionar o plano mais caro, quero selecionar só o plano mais em conta. Lembra que eu falei que é por ordem crescente? Seleciono aqui esse F120. Vocês vão ver que tem essa opção. Ah, mas eu queria ver também o S75, não tem problema. Seleciona o S75 para você fazer um comparativo aqui na 1000. Fiz um comparativo de rede de atendimento, igual vocês já aprenderam nas outras aulas. Olha a diferença de rede de atendimento no Rio de Janeiro do S75 e desse S120. Olha a quantidade de redes que tem em um e não tem no outro. Cara, eu vi aqui que não tem os hospitais que atendem na região do meu cliente. Então eu já descarto essa. Eu já venho aqui e removo. Eu não mantenho essa. Eu vou manter só o que eu acredito que vai atender a necessidade dos meus clientes. Lembrando que você seleciona aqui hospitais e você vê todos os hospitais que tem para o seu cliente. Voltando, você pode selecionar valores e você vai conseguir ver os valores individuais para o seu cliente também. Tá vendo aqui? Os valores para cada uma das pessoas que vão entrar no plano. Mas você selecionou a 1000, mas você tem mais opções para selecionar. Caramba, na 1000 ficou complexo. Na linha fácil, eu consegui definir essa opção. Volto para a 1000 porque ainda temos a linha saúde, que são outras categorias. Você vê aqui que tem linha saúde de novo, com as mesmas particularidades de completa, sendo opcional e compulsório ou parcial. Vocês veem que tem as mesmas particularidades aqui da linha fácil, porque na 1000 a gente tem 3 linhas. Eu acho que mais difícil de selecionar é na 1000 mesmo, porque tem muitas linhas. Mas a gente trabalha com a linha fácil, a linha saúde e essa linha One. Ignorem a linha One, a gente não vende. São produtos mais sofisticados, mas por que eu estou dizendo que a gente não vende? Não porque o seu cliente não possa pagar, ou porque você não tenha um cliente que tenha condição de pagar a linha One. É porque é uma linha tão cara que se um cliente tiver condição de pagar essa linha, a gente consegue vender um outro produto melhor em outra operadora, como por exemplo a Sul América. A gente vai ter categorias que vão ser melhores do que essa linha One na 1000 e vai atender melhor a necessidade do seu cliente. Então a gente vai sempre focar na 1000 da seguinte forma: linha fácil é a linha mais baratinha e a linha saúde é a linha ali intermediária. A gente não vai trabalhar com a linha premium da 1000, porque essa linha One não é uma linha que se equipare, por exemplo, à Sul América, que seria um produto muito mais sofisticado. Então eu vou olhar aqui uma linha intermediária, que é a linha saúde, com as mesmas regras. Aqui não MEI eu não posso, não MEI eu não posso, não MEI eu não posso na linha saúde. A única opção que me resta, nesse exemplo específico, seria para o meu cliente que tem o CNPJ MEI, a opção opcional aqui, com coparticipação completa. Eu não tenho nem a opção de coparticipação parcial, tá vendo? Aí, na linha saúde, aparecem várias outras categorias de plano, S380, S450, isso com quarto coletivo e apartamento particular, S450, S580, S750, tá vendo esse R1, R2 e R3? É a qualidade e a quantidade de reembolso que seu cliente tem em cada categoria, mas a gente também não vai se aprofundar muito nisso. Vamos supor que eu queira olhar aqui, a linha S380, com enfermaria, S450, S580 e S750. Saio de tudo aqui, e vou dar um comparativo nos preços. Lembra que no início, isso eu só estou falando da 1000, gente. Lembra que no início a gente falou, cara, a gente precisa traçar o perfil do cliente e analisar o perfil do cliente. Se o cliente, de repente, ele está vindo de um plano para reduzir valor, se o cliente, por exemplo, ele está pagando R$ 1.500 no plano dele atual, lá na Unimed, e ele, para ele, para a esposa e para a filha, ele quer reduzir valor. Faz o menor sentido eu apresentar para ele um contrato de 1.800. Faz sentido eu apresentar para ele um contrato de 2.079. E nem faria muito sentido eu apresentar um contrato de 1.490, porque é quase a mesma coisa que ele paga. A não ser que ele não estivesse disposto a reduzir o preço.
ele quisesse melhorar a qualidade de atendimento, aí é diferente. Ele não quer baixar o custo, ele quer melhorar a qualidade de atendimento. A gente vai de planos daqui para cá. Só que nesse caso o cliente ele quer reduzir. Os planos que eu posso apresentar seriam daqui para trás. Então me restaria as opções, já que ele quer baixar custo, do A1000 S380 e do S75. Poxa, Lucas, mas ainda está com uma diferença de preço grande, né? A gente volta a traçar o perfil do cliente. O cliente quer um plano com atendimento com abrangência nacional. Se ele quiser, esse plano aqui dá cobertura com abrangência nacional. Se ele quiser um plano com atendimento regional, seria essa opção aqui. Então, vocês definindo o que o cliente quer, vocês vão conseguir saber qual é a melhor opção. Suponhamos que esse cliente queira um plano com abrangência nacional. Ele quer baixar o preço do plano da Unimed que ele tem, ele paga R$ 1.500 para a família dele e ele quer um plano nacional. O que a A1000 me mostrou com isso tudo? Que eu vou ignorar esse carão aqui, de 2.079, vou remover aqui na setinha também o de 1.800, que não faz sentido, vou remover o de 1.490, que é a mesma coisa que ele está pagando, e vou remover esse aqui que é regional, porque ele quer um plano mais sofisticado. Ficou na A1000 só esse. Por que eu identifiquei esse? Se eu colocar aqui mais informações, eu até consigo ver melhor os diferenciais. Por exemplo, a área de utilização do A1000 S380, 450, 580, até o ONE, que é o 2.500, os 6.500, área de abrangência de utilização a nível nacional. A linha fácil, que são essas linhas que a gente estava vendo antes, só atende na região do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói e Nova Iguaçu. Então aqui você consegue ver algumas particularidades, você consegue ver algumas informações sobre o contrato, entendeu? Então, por que eu defini que essa é a melhor opção para o meu cliente? Porque baseado no histórico que eu analisei nele, eu vi várias opções da A1000 e eu consegui identificar que essa é a melhor. Vai baixar um pouquinho o custo dele, talvez melhorar a rede de atendimento, mantendo um plano a nível nacional. Gente, isso tudo foi para você entender só uma operadora. Você ainda viria para uma próxima, para analisar. Isso você ainda não mandaria para o cliente. Vamos definir assim. Na assim fica mais fácil. A única opção que eu definiria aqui na assim, ignora esse afix. A gente nem trabalha com isso. Você clica no assim, vai clicar no assim saúde e não apareceu nada. Provavelmente também esteja em manutenção. Mas aqui na assim saúde, apareceria para você, por exemplo, a categoria Max, Clássico, Ideal e Superior. Você seleciona todas elas e faz a mesma triagem que você fez na A1000. Valores, rede de atendimento, abrangência, e você vai definir aqui qual categoria você vai mandar na cotação para o seu cliente. Venho para a Golden Cross. Lembrando que a gente falou que a gente vai cotar somente no PME A1000, assim. Bradesco é uma opção boa? É uma boa opção, mas são planos muito caros e existem planos melhores na Golden e na Sul América que se equiparam. Então, vamos aqui na Golden e aparecem essas opções. Caramba, Lucas, mais complexidade. Não são complexos. É porque vocês estão vendo pela primeira vez. Quando vocês virem, como eu estou vendo há 6 anos, vocês vão se familiarizar com essas informações. Então, tá vendo que na Golden Cross as particularidades já são diferentes dos que a gente viu na A1000? Tá aparecendo agora na Golden, apenas um titular. O que significa isso? É só um sócio no CNPJ. Então, ele é um único titular. Pode falar, Larissa. Você vai continuar considerando o MEI? Vamos continuar considerando o MEI. Então, a gente tem que entender que na Golden não faz para MEI. Excelente. Então, a gente vem aqui, eu queria mostrar isso para vocês. Se a gente considerou que a Golden era uma opção dentro das que a gente vende, A1000, assim, Golden e Sul América no PME, quando eu venho aqui na Golden, vocês vão ver apenas um titular parcial para terapias, não MEI. Apenas um titular com coparticipação completa, não MEI. Aqui também não MEI e aqui também não MEI. O que significa isso? Eu não tenho nenhuma opção na Golden para um CNPJ que seja MEI. Significa que eu só poderia fazer um contrato na Golden se o CNPJ desse meu cliente não fosse MEI. Então, significa que eu saio da Golden. Eu não posso vender Golden, porque MEI a Golden não trabalha com esse tipo de CNPJ.
Então aqui, ainda assim a gente tem consideração nos planos da AMIL, que é esse que a gente selecionou. O da ASSIM, infelizmente, está aqui em manutenção, a gente não vai conseguir visualizar, mas seria legal para vocês olharem aí, para fazer o mesmo exemplo de cotação que eu fiz aqui. Provavelmente quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai ter saído a manutenção, então vocês conseguem analisar essas categorias que eu já estou dizendo para vocês, categoria Max, Clássico, Ideal e Superior, com quarto coletivo e quarto particular. Vocês vão definir aí o que é melhor para o cliente de vocês. Lembrando que o que a gente fez aqui na AMIL é com enfermaria. Então, usem essa referência na ASSIM. E lembrando, ASSIM Saúde não existe plano nacional. Na ASSIM Saúde, por ser uma empresa do Rio de Janeiro, só tem planos com abrangência no Rio de Janeiro. Então, talvez nem faria sentido a gente incluir na nossa cotação. Por quê? Vamos lá. Olha as particularidades. A gente não consegue vender um plano nacional na ASSIM e a gente não consegue vender um plano MEI na Golden. A gente já afunilou. A gente não pode mostrar isso para o nosso cliente porque ele quer um plano a nível nacional e ele tem um CNPJ MEI. Então já afunilou. Já na Sul América, descendo todas as opções, Porto é uma boa opção? É uma boa opção, mas volto a dizer, é a mesma particularidade da Bradesco. Na Sul América a gente vai ter planos que se equiparam a Porto e a Bradesco com melhor valor e melhor qualidade de atendimento. Então a gente vem aqui para a Sul América e tem essa rede hospitalar, que vocês já aprenderam o que é um plano hospitalar. A gente não vai escolher essa opção, a gente vai escolher essa Sul América Seguro aqui, que é a opção de plano completo. De novo, um monte de particularidades, igual na AMIL, só que agora as particularidades da Sul América. Lembra que a Larissa falou no início? A gente não consegue vender na Sul América com menos de 3 vidas. Vocês podem ver aqui, de 3 a 4 vidas nessa especificidade do plano. Se tivessem 2 vidas, a gente não conseguiria cotar esse plano. A gente só consegue cotar porque a gente está fazendo para 3 pessoas no mínimo, tá bom? E na AMIL daria para cotar para 2, porque a regra da AMIL é que tenha no mínimo 2 pessoas. Mas vamos aqui para as particularidades da Sul América. Primeiro, esse RJ1 eu já descarto, não MEI. Só se não for MEI que eu consigo fazer, já ignoro. Na categoria compulsório e na opcional, a mesma coisa que a gente tinha visto antes ali na AMIL. O que significa isso? Novamente eu vou repetir. Compulsório é se entrar em todos os sócios do CNPJ. Como ele é MEI, ele não tem outro sócio, ele é o único. Então, o plano dele seria compulsório, de fato. Não tem aqui a opção opcional, porque não tem outro sócio para poder entrar. Mesmo que não entrasse, a categoria opcional seria para avaliar o CNPJ. Então, vamos lá. Tem o CNPJ, tem ele e mais um sócio. No CNPJ tem 2 donos. Se entrou só um dono, é opcional. Se entraram os 2 donos, é compulsório. Entendeu? Se entrou só um dos donos e tem outro, é opcional. Agora, CNPJ só tem ele é um único dono, ele é um único titular, de qualquer forma vai ser compulsório, porque não tem outro sócio. Mas essa dúvida, esse detalhe, caso vocês ainda se deparem na hora ali de selecionar qual opção vou selecionar, perguntem a Larissa ou o responsável que vai estar cuidando do contrato de vocês, que a gente vai dar as orientações exatas para vocês poderem fazer o que precisa ser feito. Então, como ele é MEI, a gente vê aqui, empresário individual, MEI. A única opção que tem para quem é MEI é esse empresário individual, sem coparticipação, tá vendo que não tem nada de informando coparticipação, e essa última opção aqui para MEI, com coparticipação completa de 30%, que significa coparticipação pagando um percentual de 30% em cada procedimento, para consulta e exames, tá bom? Mas vamos analisar as duas antes de mandar para o cliente. Eu quero analisar essa, que é o MEI sem coparticipação, tem essas categorias, direto nacional, exato. Eu não vou nem considerar a opção com quarto particular, porque o valor aqui no direto nacional já ficou caro. Faz sentido eu analisar as categorias agora clássico, especial e executivo e o prestige? Não, nem faz. Porque lembra que a gente iniciou falando que o cliente queria reduzir custo. Já não é coerente vender o Sul América para ele. Olha o valor que o Sul América está.
sem coparticipação. Então eu já saio de tudo aqui, venho aqui e excluo. Nem vou apresentar para o meu cliente. Essas opções estão totalmente fora do orçamento dele. Volto aqui para planos. Estou em PME de novo aqui, ó. Venho na Sul América. Vamos ver se com coparticipação aqui o plano completo vai atender o que o meu cliente quer, porque na opção sem coparticipação já ficou muito maior o valor. Vamos ver agora com coparticipação. As mesmas categorias, ó. Direto nacional, exato. Opa! O exato já ficou fora do orçamento, mas o direto nacional está se equiparando aqui com o meu plano da AMIL, com coparticipação também, com acomodação em enfermaria. Eu nem vou analisar as outras opções, as outras categorias. Vou excluir essa porque não vai atender a necessidade do meu cliente e eu tenho aqui, ó, mais uma opção que pode atender a necessidade do meu cliente, basicamente com as mesmas particularidades que a gente tem na AMIL. A gente tem essas duas opções. Lucas, eu mando para o meu cliente. Seu cliente, ele mora onde? Esse cliente, Niterói. Larissa? Ele mora em Niterói. Vamos lá. Seleciona aqui, ó, hospitais. Eu quero mandar toda a rede de atendimento para ele, do Rio de Janeiro inteiro? Não necessariamente. O meu cliente mora em Niterói, mas ele trabalha no Rio de Janeiro. Deixa a rede do Rio de Janeiro. Mas não. Ele só quer atendimento ali no município dele, Niterói. Eu clico aqui em Rio de Janeiro, tiro essa seleção, eu venho aqui, ó, deixa eu procurar Niterói, ó. Região metropolitana, encontrei aqui, ó, Niterói, seleciono só Niterói. Ele vai me mostrar, ó, todas as redes de atendimento. Niterói e São Gonçalo, né? Pode ser, vamos excluir então também São Gonçalo. Niterói aqui, ó, os hospitais que atendem em cada um dos planos, ó. A gente está vendo que na AMIL tem mais opções do que na Sul América. Venho aqui, São Gonçalo, que foi a opção que ela me pediu também. Ó, tem mais opções ainda na AMIL do que na Sul América. Venho aqui na região metropolitana ainda, seleciono laboratórios. Também, aparentemente, tem mais laboratórios aqui nessa região. Tá vendo que eu só selecionei essa região? E é isso que eu quero mandar para o meu cliente? Eu venho aqui, ó, em gerar cotação, como vocês já aprenderam. A mesma coisa, seleciono imprimir, tiro mais informações, por favor, para não ficar uma cotação muito grande, clique em imprimir, salvou as informações, você volta aqui nos 3 pontinhos, clica novamente, imprimir, já vai estar sem a seleção dos mais informações, clique em imprimir de novo, que você vai ser direcionada para uma tela que para você, ó, deixa eu voltar aqui, mas deixa eu imprimir, né? A gente já tinha aprendido como imprime, ó. Clique em PDF, seleciona aqui o nome que eu quero e clique em salvar. Vai lá para as minhas opções de planos salvos no meu computador. Mas vamos aqui de novo, só para mostrar para vocês como a cotação vai aparecer para você poder mandar para o cliente. Ó. Deixa eu cancelar aqui, beleza? Não aparece. Mas de qualquer forma, deixa eu abrir aqui a cotação que a gente acabou de salvar. Ó. Acabei de salvar essa cotação e abrir aqui, ó. AMIL e Sul América, aparece o valor individual para cada um, coparticipação, né, uma coparticipação completa, com acomodação em enfermaria, a quantidade de hospitais que atende no plano de forma completa, não é só em Niterói, mas em Niterói e em São Gonçalo. Vocês viram que sumiu todas aquelas outras opções? Ficou aqui na cotação aparecendo só Niterói e São Gonçalo e os laboratórios. Nada mais. Agora, um detalhe muito importante. Vocês estão vendo aqui, ó, H, PS, M, várias nomenclaturas aqui, ó, PA. O que significa isso? Aqui no final da cotação, vocês vão ver na legenda o que significa, para vocês passarem para o cliente de vocês, as particularidades de cada uma dessas informações. Então, H é internação hospitalar. Então, significa que tem apenas esse atendimento ou esses atendimentos aqui na rede que vocês selecionaram. Beleza? E a partir daí, vocês mandam para o cliente. Isso que eu estou mostrando para vocês é exatamente o que vocês vão vender e é basicamente essas categorias que vocês vão cotar. A gente também tem a Sim e tem a Golden com aquelas particularidades, mas se não se encaixar naquelas particularidades, são essas opções que vocês vão selecionar e mandar para um cliente de vocês. Nada mais. Um cliente que tenha CNPJ, seja MEI ou não MEI, são só essas opções que vocês vão mostrar.
Claro, ele tendo ou não CNPJ, ele vai se encaixar em várias particularidades que com o tempo e com a experiência vocês vão entendendo o que é melhor. Mas é basicamente esses planos que vocês vão selecionar e essas cotações que vocês vão fazer. Não precisam se perder em todas as informações e todas as particularidades. Selecionem apenas essas que a gente falou. Lucas, eu ainda não entendi tudo que você falou da Amil, da Golden, da Sul América, todas essas particularidades de compulsório, opcional, tudo isso de coparticipação, sem coparticipação, coparticipação parcial, coparticipação completa. Assistam novamente o vídeo, ou assistam outras aulas do treinamento, ou chame a Larissa, ou o responsável do treinamento que vai estar cuidando do trabalho junto com vocês, para fazer uma reunião, para poder explicar e vocês se aprofundarem nessas informações. A gente leva muito tempo para trazer isso aqui para vocês, e é claro que não vai ser da noite para o dia que vocês vão aprender, mas desistir também não é uma opção. Então, a gente precisa trabalhar com repetição. Quanto mais vocês se depararem com situações como essas, mais vocês vão aprendendo, tá bom?